com o pensamento em Jesus, saúdo fraternamente os queridos companheiros do Ideal Espírita e agradeço penhorado as palavras amigas de um grande amigo e companheiro, Fernando Santos, um grande trabalhador, ao pé de quem me sinto pequenino, contrariamente ao que aqui foi dito. Mas, com o pensamento em Jesus, vamos refletir sobre alguns postulados interessantes da nossa doutrina. E, principiando, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Exorta o Espírito de verdade, que será o próprio Jesus ou um ser elevadíssimo, a ele muito chegado. O Mestre amado legou-nos o magistério fecundíssimo do seu Evangelho para o estudarmos a fundo e o aplicarmos na prática das nossas vidas, com vista ao bem e progresso de todos. Ao empreender a grandiosa obra da codificação espírita, Allan Kardec reconheceu o valor fundamental do Evangelho de Jesus. Dedicou-lhe um livro inteiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, perspectivando os textos canónicos à luz esclarecedora da doutrina dos Espíritos. Pôs em evidência o sentido cósmico do Evangelho, que, de longe, transcende quaisquer contextos terrenos da sua aparição, histórico, geográfico ou social. Kardec viu no Evangelho uma base firme para a edificação doutrinal do Espiritismo. Jesus, no seu tempo, tivera o cuidado de advertir que não vinha destruir a lei e os profetas, pois a sua eloquente e persuasiva didática aparentava desviar-se dos textos sagrados hebraicos. O divino amigo sentiu necessidade de desvanecer quaisquer dúvidas. Não vinha derrogar, afirmou, mas sim cumprir e explicar a lei, mostrando o sentido profundo e permanente das Sagradas Escrituras. Por sua vez, Allan Kardec, superiormente assistido e inspirado, enfatizou que não se afastava do magistério do Cristo e que nada na doutrina dos Espíritos se opunha aos ensinamentos do Messias. Por si, o elucidativo texto do Evangelho segundo o Espiritismo comprova-o claramente. Amai-vos, instruí-vos, exortou o Espírito de verdade. Sentimento, razão. Eis os dois grandes vetores da evolução humana. Devem ambos, não apenas um deles, ser objeto da melhor atenção e empenhamento para nos desenvolvermos e aprimorarmos. Mais importante é o sentimento, por se relacionar de perto com o amor, energia primordial omnipresente no universo, mas não anula nem diminui o valor do segundo, a razão. Faz-se imperioso desenvolvê-la também, instruindo-nos, ponderando, estudando sempre, sem descurarmos algo bem importante, a prática do que se aprende, convertendo-a em hábito, em amor efetivo. A teoria estudada, ponderada, meditada,
deve acrescer a experiência concreta, o workshop do dia-a-dia. No caso do Evangelho, cabe-nos estudá-lo, aprofundá-lo e, sobretudo, associá-lo à prática diária. É duplamente vantajoso aprofundarmos o Evangelho, instruirmos-nos nele. Aprimoramos não só a razão, mas também a outra asa da evolução, o sentimento. Assim realizamos a sábia aspiração de Santo Agostinho, pilar da teologia cristã nascente, então ainda não contaminada pelo sumptuoso paganismo romano. Dizia ele, crê para entender, entende para crer. Na língua culta de então, crede é o de intelligas, intellige o de credas. Encontramos essa ideia radiosa espelhada no princípio inovador da fé raciocinada, expendido nos capítulos 1 e 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E não podemos deixar de associá-la com o facto de o admirável Agostinho ter integrado a falange do Espírito de Verdade, que nos anos 50 e 60 do século XIX assistiu Kardec na gigantesca obra da codificação espírita. O paradigma einsteiniano. Na luminosa noção de fé raciocinada, podemos ver a síntese dialética de uma contradição. A tese fé cega, de Tertuliano, creio porque é absurdo, credo quia absurdum. Naquele tempo, entendeu Kardec, aliás, um grande pilar também, segundo alguns, logo abaixo de Agostinho, da teologia cristã nascente. E ele entendia que a fé devia ser total, cega, acreditar por acreditar. E quanto mais absurdo alguma coisa parecesse, mais devemos acreditar, porque é absurdo. Credo quia absurdum. Portanto, era ele o autor e defensor desta tese dialética da fé cega. E a antítese veio com o racionalismo, muito mais tarde, o racionalismo de Descartes. Emancipado da opressiva tutela eclesiástica, o racionalismo inebriou-se até a insânia da morte de Deus, com Frederico Nietzsche, e do materialismo ímpio da deusa-razão. Entretanto, o fenómeno histórico do racionalismo começou, pode-se dizer, que no século XVIII e atingiu talvez o auge no século XIX, mas a tese da fé cega de Tertuliano esteve em vigor, imperou muito nos meios, ia dizer cristão, antes eclesiásticos, imperou muito nos meios eclesiásticos por mais de 1000 anos, porque só no século XV é que foi pela primeira vez contraditado no mundo da cristandade, por Lutero, com aquele princípio o princípio, não me vem agora o termo, o princípio do livre exame de Lutero. E até Lutero nasceu, salvo erro, em 1483. Tertuliano viveu no século III e IV, princípios do IV. Vejam o tempo de duração na mentalidade geral
claro que com muitas exceções, mas na mentalidade geral da cristandade. A fé cega, crer por crer, só pela vontade de acreditar em tudo que viesse dos meios eclesiásticos. Entretanto, o princípio do livre exame não teve grande expansão, mas já foi um sinal muito positivo. Aliás, merece homenagem à grande figura cristã e eclesiástica de Martinho Lutero, que foi, como direi, proscrito, afastado, perseguido, mas modernamente nos meios católicos tem a grande consideração de muitos teólogos prestigiadíssimos, como Hans Kung, suíço, alemão, e um francês também, e o nosso Padre Carreira das Neves, que escreveu. Padre Carreira das Neves pode-se dizer, um cientista, um grande estudioso, intelectual, membro mesmo da Academia de Ciências. E escreveu uma biografia de Martinho Lutero, em que se interroga o que é que eu andei a fazer e a pensar antes de conhecer esta figura tão notável da cristandade, e rende a sua grande homenagem à figura intelectual e cristã de Martinho Lutero. E outros também. No mundo espírita, um grande autor espírita, muito conhecido, e lá, desculpem, não me ocorre agora o nome, mas é tão conhecido, parece que está embaixo da língua, mas escreveu um livro também sobre Lutero, atribuindo-lhe uma grandeza espiritual muito grande e, sobretudo, um papel imenso no desenvolvimento e na evolução da cristandade e do pensamento cristão. Hermínio Correia de Miranda, o autor desse livro, salvo erro, Mãos Marcadas. O conceito de fé raciocinada desmonta o suposto antagonismo entre fé e razão, como muito bem explica Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E sucede naturalmente aos passos evolutivos da fé cega, do empirismo, do racionalismo, e a sua luz desvanece numerosos enigmas. A fé raciocinada veio lançar luz sobre mistérios que anteriormente não tinham a explicação e passaram a tê-la. Com o lançamento do Consolador, do Espiritismo. O mesmo conceito abre espaço nos meios científicos para o que alguns eruditos designam paradigma einsteiniano, livre do materialismo renitente do paradigma cartesiano. E lembramos um reparo de Einstein a um dos seus biógrafos, Huberto Roden: a descoberta científica não surge de um processo lógico, racional, mas de uma iluminação súbita, uma espécie de êxtase. E só depois a razão vai testar experimentalmente. Acresce ainda que o perfume dialético do conceito fé raciocinada, um conceito extraordinário, de algum modo faz presença no advento auspicioso de um princípio que já tardava muito nos meios eclesiásticos e só se impôs no refrescante Concílio Vaticano II, a liberdade de consciência. Até aí não havia, no seio da Igreja Católica, este princípio da liberdade de consciência.
Como veremos adiante, o Consolador veio com o Espiritismo, mas não se confina ao Espiritismo. A romanização do cristianismo e o seu resgate. Tal como a segunda revelação de Cristo não veio subverter a primeira, Moisés, também a terceira, o Espiritismo, não vem subverter ou contradizer as anteriores. O Espírito Emmanuel refere-se ao Espiritismo, como sabemos, como cristianismo redivivo, o Consolador prometido pelo Divino Amigo para restabelecer o sentido profundo do seu magistério, o qual, magistério, Jesus bem sabia, a imaturidade evolutiva do homem inevitavelmente desfiguraria em dogmas e práticas absurdas. Fascinada pelo reinado deste mundo e não pelo reino de Jesus, a opulenta Igreja Romana chegou a dominar extensos territórios, os Estados Pontifícios, envolvida politicamente com as casas reais da Europa. Porém, conforme prometido, nas páginas da codificação espírita, o magistério crístico renasce das aberrações do catolicismo, que é um cristianismo romanizado. Revive cada vez mais estuante e consolador, expande a consciência e os horizontes da humanidade. A psicosfera terrestre, anteriormente quase saturada de emanações emocionais pestilentas, começou a ser higienizada, enriquecida de ideias-força depuradoras e de sublimação em todas as áreas da atividade humana, científica, filosófica, religiosa, social, técnica, artística, etc. O Consolador prometido é veiculado pelo Espiritismo, mas não se confina a ele. A sua inspiração transborda e consola em todas as direções. Desmantela mito após mito e os seus condicionalismos doentios. Impeliu a ciência convencional a reconhecer e estudar fenómenos paranormais que não podia mais negar. E assim surgiu em França a metapsíquica com Charles Richet. Na Universidade de Duke, a parapsicologia de Joseph Rein, Louise Rein. Na então União Soviética, a psicotrónica de Vladimir Raikov e Leonid Vassiliev. A simpática investigadora e médium russa Bárbara Ivanova, não espírita, foi muito noticiada em Portugal e Brasil nos passados anos 80 e 90. Mesmo quando se assumem como árida parapsicologia sem alma, com a presunção de situarem no cérebro a explicação de todos os fenómenos paranormais, essas ciências representam um progresso significativo da humanidade, indiretamente fomentado pelo Consolador. A propósito de cristianismo romanizado, ou o catolicismo. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala desse período,
fala em geral da história da humanidade, aliás, da história de toda a Terra, desde simples planeta, o aparecimento da vida, a vida a evoluir para a consciência até à humanidade. A história geral, num sentido muito amplo desta palavra, do planeta Terra e sua humanidade. E refere-se a esse período, digamos, de romanização do cristianismo, citando e explicando o Apocalipse, um dos livros, o último livro da Bíblia, e pelo pensamento de Kardec, acompanhamos o seu raciocínio, cita ele uma passagem do Apocalipse, em que são previstos 42 meses em que a Igreja proferiria impropérios e blasfémias. São 42 meses de 30 anos, não de 40 dias. E dá a soma de 1260 anos. E esse período decorre, arredondando, de 610, o ano 610, exatamente terá sido em 607, até 1870, dá os tais 1260 anos. O que é que aconteceu em 610? O imperador romano, que já não era romano, o Império Romano já tinha caído, chegou ao bispo de Roma e disse-lhe que a jurisdição dele, bispo de Roma, a partir dali, daquela altura, abrangia o mundo todo de então, e não apenas o que hoje chamamos a Diocese de Roma. Porque antes as igrejas cristãs eram autónomas, fraternas e relacionavam-se fraternalmente, mas eram autónomas. Cada igreja era autónoma em si mesma. Pois passou a haver a chefia romana, da igreja romana, sobre elas todas. Isso agradou ao Papa de então, que nem sei se já seria Papa nos termos em que temos hoje esse termo. Porque há um livro muito interessante, editado pelas Seleções e coordenado e assistido por historiadores de grande renome, intitula-se Depois de Jesus e fala muito sobre o cristianismo nascente. E uma das coisas que diz é que nesse tempo, até Constantino, não havia papas no sentido em que hoje dizemos essa palavra. Havia vários papas, muitos no seio do cristianismo. E papa quer dizer pai, como nós hoje temos a expressão padre, naquele tempo havia a expressão papa. Esse livro, enfim, explica tudo muito bem. Mais tarde é que o Papa, com o poder universal sobre todas as igrejas, que então já eram católicas, é que tem as características do papado como nós o conhecemos hoje. Mas, por exemplo, no tempo de Pedro, que dizem que foi o primeiro Papa, ele nem por sombras se assemelhava a um príncipe da igreja, ou príncipe fosse lá do que fosse, como todos os apóstolos. Queriam ser príncipes da humildade, príncipes da caridade, mas nunca príncipes da igreja, no sentido opulento da palavra. Mas isto para falar do Papa na altura de no ano de 610, da nossa era. Emanuel diz o nome dele, que não me ocorre de momento, e ficou todo satisfeito porque já havia aquela rivalidade entre a Igreja Cristã do Ocidente, cuja principal
cidade era Roma, e a Igreja cristã do Oriente, que veio ter a sede em Constantinopla. Havia grande rivalidade entre as duas e, portanto, o bispo de Roma, ao receber aquela concessão, digamos assim, do imperador, ficou muito satisfeito, não regateou nem recusou. E, portanto, isso foi em 610. E em 1870, o que é que aconteceu? Estava no poder eclesiástico da Igreja Católica, o Papa Pio IX, que foi, digamos, o píncaro, o ápice desse período. E uma das coisas que fez foi proclamar o dogma da infalibilidade do Papa, que nem é preciso analisar muito, porque, pronto, é uma coisa absolutamente destituída de realidade e de sentido até. E outros. E, além disso, publicou o chamado sílabus, o sílabus dos erros contra a fé. Eram 80 erros. Um deles era a democracia, porque, que estava em grande moda nos Estados Unidos, porque Pio IX, como os seus antecessores, era um autêntico soberano, tinha territórios imensos. Outro erro era o socialismo, um erro contra a fé, era o socialismo. Outro erro era o liberalismo. Enfim, uma série de conceitos considerados errôneos no tal sílabus dos 80 erros contra a fé. E muitos desses erros hoje são por demais evidentes. Este Papa Pio IX convocou o Concílio Vaticano I e, durante esse concílio, é que fez validar no Concílio Vaticano I. Houve uma grande resistência de muitos padres conciliares, de muitos bispos e arcebispos, entre eles o famoso bispo Strossmayer, alemão, embora não nascido na Alemanha, mas alemão. Ele resistiu, opôs-se, tentou argumentar dentro do concílio, mas acabou, com os seus companheiros de ideias, acabou por ser convidado a desistir da sua posição sob pena de excomunhão. E assim, o dogma da infalibilidade do Papa foi aprovado contra a opinião de muitos padres conciliares, bispos, arcebispos. Portanto, foi o ápice, e daí para diante a Igreja entrou numa grande baixa de prestígio, porque, entretanto, durante o Concílio Vaticano, que não chegou a ser concluído, no seu avanço militar pela Itália, chegou a Roma Vítor Manuel, que veio a ser rei mais tarde, porque estava em pleno curso o movimento de unificação nacional da Itália. Não havia Itália, como há hoje, nesse tempo. Havia cidades-estados, por exemplo, e territórios independentes uns dos outros, a República de Veneza e Génova, enfim. Não era a Itália como conhecemos hoje. A unificação é dessa altura. O futuro rei Vítor Manuel chegou a Roma e mandou um recado ao Papa, reunido em concílio, que agora Roma fazia parte do reino da Itália. E isso consternou muito
Pio IX, mas teve que ser. Até aí, o papado tinha inclusivamente exército, tinha guarnição militar fornecida pela França. Mas, entretanto, a França, na guerra com a Prússia, foi derrotada e foi impedida de manter as tropas que davam apoio ao Estado, aos Estados pontifícios. Portanto, nessa altura, já Pio IX não podia sequer resistir militarmente às ordens do futuro rei Vítor Manuel. E pronto, aí é que terminam os 1260 anos do tal período em que a Igreja proferiria impropérios e blasfémias, como, por exemplo, esse dogma e outros também, que têm levado grandes abanões depois disso, e um deles, por exemplo, é o do limbo, que anteriormente era artigo de fé, crença obrigatória pelos fiéis, e acabou por deixar de ser porque o papado assume a autoridade da Igreja, teve que ceder às indicações da investigação dos teólogos. A teologia é uma ciência, não é uma ciência católica ou budista ou metodista, não, é a mesma ciência. E há também as teologias, digamos, confessionais, que defendem o ponto de vista católico, outras defendem o ponto de vista adventista, por exemplo, o ponto de vista luterano, etc. Não é? E são teologias confessionais, não a ciência pura da teologia, que é uma ciência. Embora não uma ciência exata, como a matemática, a física, etc. Mas o Espírito Emmanuel fala-nos desse período de 42 meses de blasfémias e impropérios. Porque até ao século IV o cristianismo era pujante, os cristãos eram sinceros, porque para serem cristãos arriscavam muito, muitíssimo, e então tinham que ser mesmo convictos, senão não se atreviam, porque tinham à espera deles a fogueira, as feras, a cruz, etc. Os cristãos desse tempo, até esse tempo, eram verdadeiros, autênticos, genuínos. Com a conversão de Constantino ao cristianismo, as coisas foram-se modificando e aí já passou a ser chique ser cristão. Eu acredito que, estou convicto, que Constantino se converteu efetivamente ao cristianismo, mas não esqueceu o seu lado político de maneira nenhuma e quis capitalizar politicamente a adesão dos cristãos, que tinham muito prestígio. Eram perseguidos até aí, mas ele mandou cessar as perseguições imediatamente. Após a Batalha de Milvius, ele converteu-se ao cristianismo, julgo eu, que muito convictamente, porque em vésperas da sua batalha contra um rival, também pretendente ao trono imperial de Roma, que ainda não tinha caído, teve um sonho impressionante, de que fala a história, aquele sonho em que lhe apareceu uma cruz luminosa com os dizeres: com este sinal vencerás. Na língua dele, in hoc signo vinces. Mas foi um sonho tão vívido que ele ficou mesmo impressionado e, ao acordar, mandou as suas tropas, que eram numericamente muito inferiores às do rival, Maxêncio, mandou as suas tropas gravarem no escudo e nas armas o símbolo da cruz. E quando a batalha se deu, poucos dias depois, foi uma vitória estrondosa
que Constantino obteve. E ainda mais se impressionou. E então mandou logo cessar as sessões, as perseguições ao cristianismo. A última, foi a 32ª, foi poucos anos antes, com Diocleciano, foi sangrenta de uma maneira incrível, terrível, horrorosa, pois Constantino mandou imediatamente cessar todas as perseguições ao cristianismo. Deduz-se que realmente era convictamente cristão. E há também um pormenor. A mãe de Constantino, clandestinamente, era cristã e orava muito pelo filho. Muito. Orou longamente pela conversão do filho. E um belo dia foi ouvido. As forças espirituais manifestaram-se com aquele sonho que demoveram as antigas ideias de Constantino. Foi ele que mandou, mais tarde, proclamou o cristianismo a religião oficial do Império e mandou os sacerdotes pagãos entregarem aos cristãos os templos sumptuosos que tinham. Até aí, os cristãos não tinham templos. Eram como nós, começamos no vão de uma escada, ou numa garagenzinha, ou um armazém, e os cristãos, reuniam-se nas catacumbas, por exemplo, onde podiam, porque não tinham recursos para edificar templos para se reunirem. Portanto, acredito que realmente Constantino se converteu ao cristianismo, mas não esqueceu o seu lado político, de capitalizar a adesão do cristianismo e dos cristãos, que eram muito e muito prestigiados, respeitados, embora perseguidos oficialmente. Não quis desprezar esse fator tão precioso para o seu império. Às vezes a história repete-se. A Igreja, depois de 1870, depois de perder os seus territórios, atravessou um período muito negro, digamos, em matéria de prestígio. Mas também, conforme previsto no Apocalipse, ainda, digamos que ressuscitou. Apareceu um outro Constantino, passa a expressão, em 1929, que era o senhor Benito Mussolini, que também quis capitalizar a influência social da Igreja para o seu regime, que veio a ser conhecido por regime fascista. E então celebrou com Pio XI a concordata que restituiu muitos bens à Igreja e, a título de indemnização, deu uma enorme soma em dinheiro, mas muito grande, à Igreja. E reparem, no ano de 1929, o ano em que deflagrou a grande crise económica nos Estados Unidos e depois pelo mundo, a grande depressão económica. E então a Igreja teve ocasião de comprar baratíssimo várias posições económicas, não é? De ações e títulos de ações, que mais tarde, com o superar lento da depressão, essas ações vieram a ter o seu valor normal, portanto, com um lucro imenso para o Vaticano. Foi estabelecido o Estado do Vaticano, com a concordata entre Benito Mussolini e a Santa Sé. E a Igreja adquiriu uma riqueza extraordinária. Calculava-se, nos anos 50, que em todo o mundo só os Estados Unidos tinham mais reservas de ouro do que o Vaticano. Nem a Inglaterra, nem a França, coitada, estava exausta da Segunda Guerra Mundial. País nenhum, exceto os Estados Unidos, tinham tantas reservas de ouro
como o Vaticano nos anos 50. Mas não vamos distrair-nos muito, só para falarmos que o Consolador também vai chegar, começou a chegar à Igreja Católica, porque este Concílio Vaticano foi muito refrescante para a Igreja, fez uma grande transformação com o bom Papa João XXIII, um grande cristão, verdadeiro cristão, e quis converter a sua Igreja a Cristo. Nessa altura, em plena Guerra Fria, falava-se muito no mundo religioso da conversão da Rússia, da conversão dos pecadores. Os outros é que tinham que se converter. João XXIII, com a sua lúcida visão cristã, genuína, queria e proclamou a necessidade da conversão da sua Igreja a Cristo e deu grandes passos nesse sentido. Por exemplo, os protestantes que até aí eram uns hereges, uns proscritos. Lembro-me, nos tempos da minha infância, quando havia retiros religiosos, no exame de consciência, um dos quesitos era este: entraste em alguma igreja protestante? Porquê? Porque era um grande pecado entrar numa igreja protestante. Os hereges, proscritos. A única igreja verdadeira era a católica, fora dela não havia salvação. Era a mentalidade existente. Com o Concílio Vaticano foi um banho refrescante. Todos os progressistas católicos respiraram fundo, aliviados, felizes, agradecidos, porque realmente houve uma grande renovação. E a partir daí passou a haver o ecumenismo e atos de culto em comum entre católicos e os vários ramos protestantes, que era o grande pensamento de João XXIII. Não teve continuação, foi meio abafado. Um continuador seu, com ideias muito enérgicas de levar avante o projeto, só durou 33 dias o seu pontificado. Foi João Paulo I. Graças a Deus, apareceu outro grande cristão, o Papa atual, Francisco, um grande renovador, um grande cristão, do fundo do coração. Ele é mesmo um mensageiro de Cristo. Falou aos seus bispos: não queirais ser príncipes da Igreja, sede antes pastores, que é a vossa vocação. Príncipe é uma aberração, príncipe da Igreja. E este Papa Francisco, com as suas medidas renovadoras, entusiasma todos os católicos progressistas, cria o respeito em todo o mundo, foi proclamado o homem do ano, num determinado ano, salvo erro, 2013, pelo prestigiosíssimo jornal Times, e é respeitado, estimado, amado em todo o mundo. Faz-nos lembrar uma outra grande figura. Eu penso em Francisco como o Mikhail Gorbachev do Vaticano, um cativante Gorbachev no Vaticano. Gorbachev foi estimado e respeitado na altura da sua atuação na União Soviética em todo o mundo, menos no seu país, porque os poderes constituídos que advogavam o regime anterior, o tal regime soviético, não podiam gostar dele, evidentemente. Mas todo o mundo gostava de Gorbachev. E os americanos chamavam-lhe carinhosamente o Gorby. O Gorby, americanizando o seu nome para o diminutivo carinhoso de Gorby. Pois este Papa Francisco é um grande renovador. E também um outro autor espírita, salvo erro, Humberto de Campos, prevê isso naquele livro,
Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Quando o pastor da igreja começasse a cingir-se com uma simples corda, a prescindir de riqueza, é o caso deste. Então está prestes a grande renovação da igreja. E mesmo que os inimigos de Francisco consigam matá-lo, nunca mais a igreja será a mesma coisa, porque ele deu um abanão fortíssimo e continua a dar, inclusivamente no Banco do Vaticano, o banco chamado Instituto das Organizações Religiosas, que estava todo inquinado, enfim, de escândalos que são públicos, noticiados mundialmente. Francisco contratou uma empresa de auditoria, uma empresa prestigiosíssima, para sanear as finanças do Banco do Vaticano. Uma das medidas tomadas foi a extinção de cerca de 1000 contas bancárias fraudulentas para encobrir operações duvidosas. E isto é público porque foi projetado numa emissão da RTP2, do Canal 2. Uma reportagem, um documentário onde explicava tudo isso e as inimizades contra Francisco dentro do próprio Vaticano e muitas outras coisas. Este homem cheio de fé, cheio de amor cristão, está a fazer uma grande renovação. Presumivelmente vai ser o grande impulsionador da renovação da Igreja Católica, que vai retornar ao cristianismo. Como já tinha tentado muitos anos atrás, Francisco, não por vontade dele, mas pela sua atividade, foi um instrumento da providência para advertir a opulência a que se entregava a corte romana. Portanto, o Consolador não veio apenas com o Espiritismo. Alarga-se, expande-se a muitas outras atividades, inclusivamente religiosas, e mais outras, também não posso abusar do tempo para falar delas, mas o Consolador não se situa, não se restringe ao movimento espírita mundial. Consola e expande-se pelo mundo todo de várias maneiras, incluindo pela ciência. Moisés e a moral, Jesus e a perfeição. Do Evangelho temos: da plenitude de Jesus é que todos recebemos graça sobre graça, porque se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O decálogo recebido por Moisés surgiu no seio do povo hebreu para toda a humanidade coeva e vindoura, dado o caráter universal do seu conteúdo sempre atual, ainda hoje subjacente ao direito das nações. Encerra a profundeza e transcendência de lei de Deus. Porém, a consciência de então, da humanidade, só alcançava a imperatividade civil e moral dos mandamentos, escorada em rudes sanções de talião para os infratores, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Por acréscimo, a lei era aplicada de feição impiedosa, punitiva, desfavorecendo com notória prepotência a fraqueza feminina, como explana Joana de Ângelis, grande erudita de psicologia e psicanálise, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Sob o impulso da inteligência suprema, ia-se, entretanto, processando a maturação evolutiva do homem e do universo,
até surgir na Terra o ponto qualitativo de oportunidade sociocultural para o grandioso testemunho de graça e verdade a prestar pelo Messias longamente esperado, Jesus. Retidão, moralidade impecável, ressumou sempre da sua vida e do seu ministério. Porém, o bom pastor não se assumiu como legislador, Joana de Ângeles, na mesma obra, nem com assomos de moralista ou guardião da moral convencional do seu povo. Admoestou mesmo a moral exibicionista e hipócrita do poder eclesiástico, agindo sempre como um educador sagaz, incomparável. Afrontou lucidamente a letra da lei mosaica naquilo em que ela não exprimia caráter cósmico, imutável, divino, mas só humano e conjuntural. Não poucas vezes suscitou o escândalo farisaico do poder instituído, que o acusava de transgredir o sábado, de estar à mesa com publicanos e pecadores, de dialogar com mulheres de má fama. Sempre seguro, esclarecedor, convincente, o divino amigo desarmava com simplicidade e sabedoria a astúcia das provocações malévolas. O sábio Rabi teve o cuidado de explicar que não derrogava a lei, mas a cumpria, que apenas revelava o sentido mais lato e subtil do teor e aplicação dela, da lei, ainda não entendidos. E asseverou que da mesma lei não passaria um ápice nem um til sem que tudo se cumprisse. Às vezes diz-se que Jesus substituiu a lei de Talião, acabou com essa lei. Cuidado, explicou melhor a lei de Talião, porque a lei de Talião está em pleno vigor. É uma lei natural, uma lei cósmica, não é dos homens, não é temporária. Porque Jesus também ensinou: quem com ferro fere, com ferro será ferido. A cada um segundo as suas obras. Quanto à lei de Talião, ele explicou que todos nós temos direito, como a lei naquele tempo dava direito aos judeus de se defenderem de ofensas, não é? E, portanto, podiam agir em defesa dos seus direitos, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, a lei de Talião é o princípio de proporcionalidade entre a pena e a infração. Tal crime, tal infração, tal pena. E reflete isso. E essa lei de proporcionalidade está absolutamente em vigor, cosmicamente e individualmente entre nós. Como? Jesus disse: foi-vos dito, olho por olho, dente por dente, que amareis o vosso amigo, mas odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos, como sabemos do Evangelho. Ora bem, amar quem me faz mal é prescindir do meu direito de agir com ele, de retribuir o mal. Humanamente, mas cristamente não. Humanamente, eu tenho o direito de fazer mal a quem me fez mal também. Mas cristamente, não. Como é que se destrói o mal? É com o bem, só com o bem. Como é que eu posso destruir um inimigo? Não é matá-lo, agredi-lo, destruí-lo, é torná-lo amigo, é amá-lo, é só isso. É uma lei cósmica da natureza das coisas, da natureza da vida. E isso é que Jesus ensinou, o primado do amor, que existe em todo o universo, sob variedíssimas formas, sobre os nossos instintos, digamos, animais, passa a expressão.
Mas a lei de talião, no sentido profundo, consegue. Porque o mal que eu tenha feito a alguém, vou pagá-lo de certeza. Suponhamos que eu na guerra ceguei o meu inimigo, para ele nunca mais pegar em armas contra mim. Claro que movimentei forças da natureza, do universo, que vão infligir-me a mesma pena. Eu vou cegar também, nesta vida ou na próxima. Ou então, vou, portanto, sofrer o que fiz sofrer ao outro. Ou então, vou pagar isso de outra maneira, porque há outra grande lei natural que Jesus explanou. O amor apaga uma multidão de pecados. E se eu, ainda nesta vida ou no futuro, me arrepender do meu ato cruel de cegar o inimigo, me arrepender sinceramente, profundamente, e me tornar um protetor dos cegos, um campeão de angariamento de forças sociais a favor da prevenção da cegueira, a favor de associações de cegos para os beneficiar. Eu aí estou a pagar, não é pela dor, é pelo amor. Lá está, o amor apaga uma multidão de pecados. Não é retórica, é a realidade da vida, das leis da vida, do universo. Portanto, a lei de talião está em vigor. Agora, eu posso pagá-la de duas maneiras, como nós estudamos na doutrina espírita. Ou pela dor, as mesmas dores que infligi a outros, vão ter que sofrê-las. Ou pelo amor, esforçar-me, sacrificar-me em benefício daqueles que precisam da minha ajuda, daqueles a quem ceguei, porventura, os parentes daqueles a quem eu fiz perder a visão, etc. Portanto, para dizer Jesus acabou com a lei de talião, não é muito exato, nada exato mesmo. Vamos ver as coisas como deve ser. Portanto, Jesus veio cumprir a lei e declarou que não passaria um ápice nem um til sem que tudo se cumprisse. É a lei do universo. A harmonia que nós ferimos tem que ser reposta, ou pelo nosso amor ou pela nossa dor. Mas temos que expiar. Expiar quer dizer desfazer, repor a normalidade da harmonia cósmica. Numa das primeiras intervenções públicas, Jesus entoou a sublime canção das bem-aventuranças, roteiro luminoso de paz e maturação evolucionária. Dissecou a crueza das leis de talião, demoliu o antropomorfismo de um irascível Deus dos exércitos, castigador, vingador, e arrebatador, Jesus exaltou o perdão, o amor, a compaixão, a humildade. Anunciou o Deus Pai de infinito amor, desejoso de misericórdia e não de sacrifícios, desejoso não da morte do pecador, mas da sua conversão e vida. Pedagogo ímpar, Jesus testemunhou a verdade pelo pregar e pelo viver. A verdade imutável, eterna, que se confunde com o próprio conceito de Deus, com a justiça e justeza do seu reino. A verdade luz que liberta de quê? Não é do inferno, liberta da ilusão. Liberta de qualquer forma de erro, mal, doença, discórdia, morte, extinguindo-a e suprindo todas as necessidades. Com a verdade, e Jesus demonstrou, com a verdade fazem-se milagres. Que não são milagres do ponto de vista materialão, do nosso raciocínio humano. Mas para o Espírito, para Deus, não há nada que seja suficiente maravilhoso. Não há nada milagroso. Tudo é simples, é natural. Tudo é possível para Deus e para quem está com Deus. Como diz a letra do Evangelho. A Deus nada é impossível, nem àquele que crê.
quando Jesus ensinou e demonstrou que a verdade liberta, obviamente o mestre não aludia a verdadezinhas relativas, temporais, parcelares, que de nada libertam. Por exemplo, 1 mais 1 igual a 2. Claro que é verdade, mas liberta de quê? A Terra é redonda, também é verdade. Não era disso, é da verdade, digamos, parcelar, relativa, era da verdade absoluta, total, que Jesus falava. Jesus não se referia a essas verdadezinhas, digamos assim, nem à verdade da moral contingente da efêmera existência terrena. Porque às vezes uma coisa que hoje é muito moral, muito boa, amanhã ou ontem já teria sido indigna, condenável, reprovável. Portanto, a moral, no sentido humano da palavra, é sempre relativa. E veio também a ciência mostrar que tudo é relativo. Só há um absoluto que é Deus, é a verdade, é o bem. Só isso é que é absoluto, imutável, eterno. O resto é tudo temporário, ilusório, temporário e serve para a nossa evolução. Jesus referia-se então à verdade plena, absoluta, da perfeita harmonia do Criador e da sua criação, à verdade da total relatividade do chamado mundo real, que é tudo relativo, é tudo ilusão. Nós olhamos para um objeto, uma mesa, parece uma coisa inerte, mas sabem os cientistas, sabemos nós que também estudamos alguma coisa, sabemos que isto é um mundo de movimento, de moléculas em interação, em movimento, gerando os fenómenos, enfim, da cor, da temperatura, etc. Isto não é inerte, é vivo e bem vivo. A verdade transcende a relatividade do sensorial, do imediato. E foi esse o testemunho trazido pelo abnegado, pelo almejado Messias. Sintonizado psiquicamente com as altíssimas frequências energéticas da verdade, Jesus, querendo, era livre de qualquer limitação de leis humanas ou da matéria. Operava o que denominamos milagres, mas enfatizou aos discípulos que também eles poderiam fazer tais prodígios. Instruídos e preparados, um belo dia, ordenou-lhes: ide, curai enfermos, ressuscitai mortos, limpai leprosos. E eles assim fizeram. E ainda hoje continuam a fazer. A história está cheia dos chamados milagres. Nos nossos tempos há muitos milagres. Os centros espíritas, em muitas religiões, fora da religião, há muitos milagres. Há um livro de um médico francês, Pierre Solignac, A Neurose Cristã, um católico praticante e sincero. E então ele descreve vários casos dos seus ficheiros médicos em que identifica certas fobias, certas perturbações psíquicas dos seus doentes com origem nos terrores do cristianismo, os terrores do inferno, terrores da infância e da educação. Muitos desses doentes não eram crentes, mas as lições, digamos assim, que receberam na catequese infantil, de algum modo ficaram gravadas e deixaram sinal e vieram a produzir aqueles efeitos de perturbações de cariz neurológico, psiquiátrico. E, no fim, relata um caso real de um milagre espantoso de cura que espantou todos os médicos.
digamos, um milagre bem documentado, não uma invenção qualquer que fulano disse e fulano confirmou. Uma coisa documentada, citada por um médico, um homem de ciência. Um milagre estupendo. Para mostrar que o cristianismo autêntico liberta. Não cria neuroses a ninguém. Antes, dá-nos liberdade de pensamento, de raciocínio, de entendimento. Com o testemunho da verdade, o divino amigo trouxe o da graça, a ela inerente. Vida, verdade, luz, perfeição, aspectos essenciais do Pai Criador, são por natureza transmitidos de graça às criaturas, espontaneamente, amorosamente, acalentando irreversível maturação evolutiva, até elas, criaturas, despertarem na consciência da sua filiação divina, despertarem na consciência da verdade que liberta de todas as limitações e aparências, que extingue qualquer forma de erro ou mal, como a luz desvanece as trevas. Todos nós, se chegarmos à verdade, e ninguém nos la dá, cada um a conquista, nem Jesus nos la dá. Jesus deu-nos pistas. Agora, o trabalho é de cada um. E, conforme os discípulos conseguiram fazer milagres, todos nós, se tivermos a tal fé de que Jesus falava, também faremos milagres. E muitos de nós fazemos milagrezinhos insignificantes, nem chamam a atenção, mas que são milagres, se repararmos bem. Qualquer de nós tem na sua vida algum episódio em que uma oração sincera o libertou de qualquer apoquentação, qualquer situação difícil. Todos nós podemos fazer milagres. A graça de Deus, obviamente, é gratuita. Nada cobra, não nos lança em rosto a sua majestade, nem a nossa pequenez. Simplesmente doa-se aos filhos eternamente amados e respeita-lhes o livre-arbítrio. Eles podem retardar por atalhos de ilusão a ditosa aceitação da graça, a harmonia cósmica, mas não podem privar-se dela em definitivo. Não podemos, não. Todos nós seremos salvos. Jesus garantiu, nenhuma só ovelha se perderá do aprisco do Pai. Todos nós. O pior demónio que nós possamos imaginar, mais cruel, mais empedernido, esse mesmo, um belo dia vai cansar-se, vai saturar-se do mal e vai sentir a marca divina lá dentro, vai sentir a sede do bem, a sede de Deus e vai voltar-se para o rumo do progresso, do caminho para Deus. Portanto, nós podemos distrair-nos atrás de ilusões, mas há mecanismos. O mecanismo da perfeição do universo tem modos de nos fazer voltar ao caminho certo. Porque, gerados na graça, as criaturas estão divinamente programadas para, de progresso em progresso, lhe acederem com plenitude. Com Moisés veio a letra da lei, a moral disciplinadora para acatarmos por temor de infernos vários e para ganharmos, para termos, recebermos prémios. Por exemplo, o mandamento: honrarás teu pai e tua mãe, para teres longa vida na terra da promessa. Quer dizer, um prémio, porque era assim a maneira, na altura, de cativar a atenção e a adesão dos ouvintes de então, que éramos nós muito mais atrasadinhos. Isso era, portanto, a letra da lei. Com Jesus veio a promessa do Consolador e da sua cabal explicação do espírito da lei. E qual é a lei? É o suave jugo
da verdade e graça do Deus misericórdia, o fardo leve para abraçarmos. Todavia, não já por obediência, por submissão à moral, mas por natural impulso do amor, da nossa própria essência, finalmente desperto e sem necessidade de decretos ou mandamentos. Receberemos então o prémio? Não, de maneira nenhuma. O amor é ele mesmo, o prémio mais ditoso que se possa imaginar. Faz-nos avançar mais e mais no caminho da autorrealização plena. Faz-nos ser totalmente nós mesmos, assumir a nossa essência real de filhos perfeitos do Pai Criador, infinitamente perfeito. Sede perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Ensinou Jesus e reitera-nos o Consolador.